Estamos aí na contagem regressiva para que a vacina contra a Covid-19 chegue aqui no Brasil. A gente já está vendo no Reino Unido, a população já está sendo imunizada, outros países também. E estamos aí nessa contagem regressiva para que a vacina chegue aqui no Brasil, efetivamente. Um assunto que ainda gera muitas dúvidas, e a gente convidou o professor da UFRN, Matheus Pedrosa, que tem muita experiência nessa área, inclusive já fez parte do quadro efetivo lá do Instituto Butantan, e vai esclarecer muitas dúvidas, né, Matheus, para a gente? A vacina tão desejada, mas ainda é motivo de muitas dúvidas entre a população. Tudo bom? Tudo bom, Juliana. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, tendo essa conversa sobre um tema tão importante, que é a epidemia causada pelo coronavírus e como nós vamos enfrentá-la e superar essa fase que tudo indica que é a vacinação. Então, é uma satisfação enorme. Tem muita gente achando, está demorando essa vacina não vai chegar nunca, né? A gente já viu aí no Reino Unido, mas assim, Matheus, comparando com outras vacinas, esse foi um tempo recorde, né? A ciência merece aplausos, foi muita agilidade nesse processo. Sim, Juliana, a gente tem como um tempo médio aí de desenvolvimento e até a regulamentação de uma vacina em torno de 10 anos, podendo durar entre 5 e 10 anos. Entre 5 e 15 anos, na verdade. Então, as vacinas que conseguiram entregar no mercado para aplicação nos pacientes no menor prazo foi entre 4 e 5 anos. E hoje a gente já tem uma vacina para o Covid sendo utilizada no Reino Unido, a da Pfizer, em menos de um ano, em 10, 11 meses. Então, é uma vitória da ciência e, com certeza, a gente tem aí um legado que vai ser importante não só para a ciência, como também para toda a população. Isso. Matheus, agora, você falou da vacina da Pfizer, a gente tem a Coronavac, tem a vacina de Oxford, tem da Moderna. Qual a diferença entre essas vacinas? Tem diferença entre elas? Tem diferença sim, nós temos diferenças de metodologias, temos diferenças de tecnologias. Então, as diferenças vão desde vacinas mais tradicionais, como a Coronavac, por exemplo, que utiliza um micro-organismo inteiro, inativado. Esses vírus inteiros são mortos em laboratório por procedimentos químicos, e não há necessidade de extração de uma proteína, ou de um RNA, ou de um DNA, por exemplo. Então, é uma metodologia mais tradicional, que vai implicar no refrigeramento tradicional por um período maior de menos 20 graus e por um período de poucos dias esse refrigeramento numa geladeira convencional de 4 a 8 graus será suficiente. E temos tecnologias também mais inovadoras, como o vetor viral da vacina de Oxford, onde se utiliza um vírus que foi trabalhado em laboratório, um vírus que infectava o chimpanzé, o adenovírus, que foi trabalhado em laboratório para entregar nas nossas células proteínas do Coronavac, do coronavírus. Nós temos também a vacina com RNA mensageiro, que é desenvolvida pela Moderna e pela Pfizer, que utiliza uma metodologia que pela primeira vez pode chegar ao mercado de vacinas. Não há, até então, vacinas com RNA mensageiro. É a primeira da Pfizer que está sendo aplicada nos pacientes do Reino Unido. Essa tecnologia utiliza de uma molécula que é um gene, é um pedaço de RNA que vai entrar na nossa célula e codificar a proteína para a resposta imunológica. Então, esse RNA, ele tem uma menor estabilidade e necessita de uma refrigeração maior. Por isso, tanto se fala sobre refrigeração, exatamente porque as vacinas da Moderna e da Pfizer utilizam RNA mensageiro, que é uma molécula de menor estabilidade e requer uma refrigeração mais elaborada, em torno de menos 70 graus, que significa investir em freezers robustos, encarece o processo. Matheus, agora uma dúvida, né? Tem gente que faz, eu não vou tomar a Coronavac porque é da China, eu não vou tomar da Pfizer, mas todas as vacinas que forem aprovadas, elas têm a sua eficácia comprovada mesmo, né? Então, independe da metodologia utilizada. Sim, com certeza. As agências regulamentadoras, tanto do Brasil, que é a Anvisa, quanto dos Estados Unidos, que é o FDA, e as agências europeias, elas têm um rigor na análise do processo. A fase 3 ela é uma das mais importantes no tocante à segurança, no tocante à eficiência, e a gente tem hoje, para a vacina de Oxford, uma eficiência aí de 62% a 90%,
que é excelente. Nós temos a vacina da Moderna Therapeutics em torno de 95%, assim como da Pfizer, 95%, e até a da Rússia, que tem uma eficiência de 92%, que ainda está um pouco mais atrasada, agora que está passando da fase 2 para a fase 3, mas todas essas vacinas com um percentual de eficiência bastante considerável. Eu vou dar o exemplo da vacina contra influenza, a vacina da gripe, que está no mercado há muitos anos, anualmente a população toma, ela tem uma eficiência entre 30% e 70%. Então, a eficiência próxima de 90% para as vacinas contra o Covid mostra que é uma eficiência considerável. Coisa boa. Matheus, agora uma dúvida que também já ouvi falar, muitas pessoas falando. Tomar duas vacinas diferentes, tomar uma dose de uma e uma dose de outra aumenta a eficácia, tem que ser as duas doses da mesma vacina. Como é que funciona isso? Olha, o ideal é que a gente tenha, Juliana, várias vacinas para as populações. O ideal é que a gente tenha, quanto mais vacina, melhor. Mas uma vez o paciente tomou a primeira dose daquela vacina, é importantíssimo que ele tome a segunda após 21 dias da mesma vacina. A maioria das vacinas vão apresentar esse caráter, essa característica de necessitar de duas doses para uma resposta imunológica mais eficiente. Então, o ideal seria que aquele país, por exemplo, o Brasil, que ele tivesse apenas uma vacina para toda a população no primeiro momento, depois que chegasse a segunda e também estivesse à disposição da população como um todo. Então, uma vacina para um estado, uma vacina para outro. Como a gente está no início de tudo, né, vamos entender melhor como será a resposta da população. Então, é possível termos no mesmo país vacinas diferentes, isso é bom. Mas como a gente está no início... Tem todas, né? O Canadá ele já comprou antecipadamente 10 vacinas. Nós temos hoje 13 vacinas na fase 3, que estão em vias de serem regulamentadas, e o Canadá já comprou 10. Então o Brasil aí está firmando os primeiros contratos, temos contrato do Instituto Butantan com a Coronavac, o Ministério da Saúde, através da Fiocruz, também já firmou contrato anteriormente com a vacina de Oxford, e agora é uma carta de intenção do governo federal também de adquirir a Pfizer. Então, quanto mais vacina, melhor, mas seria importante nesse início que fossem as mesmas vacinas nos mesmos países para facilitar o entendimento da resposta da população. Matheus, esse caso de reinfecção que foi confirmado, muda alguma coisa nas vacinas ou não? Olha, Juliana, esses casos de reinfecção, eles têm que ser melhor estudados, melhor compreendidos, mas a priori não muda. A priori, os pacientes que tiveram reinfecção, eles poderão tomar a vacina igualmente aos pacientes que não tiveram a Covid-19, aos pacientes que apresentaram a Covid-19 uma vez só. Então, a priori não muda, embora mais estudos sejam necessários para o aprofundamento e o entendimento dessa questão. A gente viu também a recomendação da Pfizer, né, em relação a pacientes alérgicos, né, que tiveram duas reações. E eles não recomendam para pacientes alérgicos, nem para menores de 18 anos, nem para gestantes. Por que isso, Matheus? Então, provavelmente, Juliana, exatamente pela questão dessa rapidez no desenvolvimento da vacina, a rapidez na fase 3, que é uma das fases mais importantes. Então, com certeza a população vai ser avaliada nesse primeiro momento. Então, os primeiros grupos que estão sendo vacinados agora, esses grupos vão ser acompanhados de perto. Com certeza aconteceu algum caso recente nas primeiras pessoas que foram vacinadas em Oxford em relação à alergia, que é uma reação de hipersensibilidade. Então, muito provavelmente, um ou mais pacientes apresentou uma reação exacerbada de reações adversas devido a apresentarem algum tipo de alergia, algum tipo de hipersensibilidade, e um cuidado maior é necessário, principalmente nesses primeiros meses, no primeiro ano. Isso aí também vai ser com o tempo que a gente vai saber se a vacina da Covid vai ter que ser aplicada anualmente ou se tem uma dose de reforço lá na frente. Como é que vai funcionar isso, Matheus? Essa resposta a gente vai precisar realmente acompanhar os primeiros pacientes, as primeiras respostas. A tendência é que, caso o vírus não apresente mutação, a vacina ela tem uma durabilidade aí entre 8 e 10 anos, que é o tempo que nossas células de memória elas guardam essa resposta imunológica em torno de 10 anos numa vacina convencional, onde não há mutação.
caso o vírus apresente mutação, que é possível, inclusive já saíram trabalhos em revistas internacionais importantes, sugerindo alteração em um aminoácido. Então, caso essa mutação se confirme, talvez seja necessário uma imunização a cada ano ou a cada 2 anos. Somente o acompanhamento nos próximos meses, no próximo ano, é que vai nos desvendar toda essa necessidade, ou não. Certo, Matheus. Sobre as escolas, a gente vê aí muitos pais dizendo que só manda o filho para a escola depois que tiver vacina. Mas se a gente for analisar, as crianças, elas não vão ser vacinadas nesse primeiro momento, não é? Na verdade é uma reflexão importante. As crianças, elas vão chegar nos últimos grupos, assim como os adultos saudáveis. Então serão os últimos grupos que podem demorar até 1 ano, em alguns países até mais de 1 ano e meio. Então, há relatos, há expectativas de órgãos importantes de saúde que relatam que toda a população mundial demorará de 1 a 2 anos para ser vacinada na íntegra. Lembrando que são 2 doses e que são vários grupos que serão divididos por escalas. Então, crianças e adultos saudáveis vão chegar naqueles grupos finais, que vão demorar um pouco mais. Então, é uma reflexão para a nossa sociedade, para a comunidade médica como um todo, a questão das crianças, porque não vai ser, as crianças que não apresentam comorbidade não vão ser atendidas no primeiro momento. Matheus, para a gente finalizar, vamos falar, eu queria que você mandasse um recado, né, que você desse orientações para as pessoas que ainda estão inseguras de tomar essa vacina. Né? Tem gente que realmente tem muito medo de tomar. O que é que você tem para falar para essas pessoas? Então, em primeiro lugar, a vacina é uma das descobertas da humanidade, né, da área de saúde, mais importantes para uma expectativa de vida maior. Então, se não fossem as vacinas, existiria uma possibilidade bem maior da gente ter uma expectativa de vida curta em relação a várias doenças que nós não teríamos essa proteção antecipada, e aí no contato com o micro-organismo a gente não estaria protegido. Então, a vacinação, ela é importante diretamente para cada cidadão, para estar protegido por uma doença grave como o coronavírus, que pode ser grave para uma classe de pessoas, especialmente aquelas com comorbidades, pacientes obesos, hipertensos, diabéticos e outras comorbidades. Então, é uma responsabilidade tomar a vacina para se proteger e para proteger o próximo. É também uma medida de saúde pública. Por quê? Porque se eu estou protegido, automaticamente dezenas, centenas de pessoas que terão contato comigo estarão protegidos também, por evitar esse risco de transmissão. Então, a proteção, ela é uma responsabilidade individual, mas também coletiva. Então, a gente faz um apelo para que as pessoas realmente se conscientizem e tenham a ideia, a noção real da importância da vacina para a população como um todo. Foi um ano bem atípico, né, para todos. E as pessoas perderam, que eu digo assim, perderam o direito de ir e vir, né? A gente, por segurança, tem que ficar em casa, tem que manter o distanciamento social, tem que seguir todas as recomendações. População vacinada, tudo resolvido. A gente volta àquela vida normal ou nunca mais seremos os mesmos? Juliana, a gente acredita que toda a comunidade científica, a gente acredita que a gente vai voltar aos poucos, não vai ser uma volta de uma hora para outra a tudo que era antes. A gente vai voltar aos poucos, porém medidas como álcool em gel e o uso de máscara, elas serão um legado que a gente vai levar provavelmente para o resto das nossas vidas. Existe uma tendência do relaxamento da população, mas como é algo que está muito recente, a pandemia, nós ainda estamos dentro dela, a gente espera que mesmo saindo da pandemia, fique esse legado da conscientização, das possibilidades de transmissão e com os cuidados de higienização pessoal e também interpessoal. Que previne não só a Covid-19, né, mas tantas outras doenças. Exatamente. Previne não só a Covid-19, como outras doenças que estão aí possibilitando infectar as pessoas, como também outras doenças que poderão surgir. A gente não garante que não tenhamos uma outra pandemia daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, as medidas de higienização particulares e também coletivas, elas serão importantíssimas para a gente evitar ou pelo menos reduzir os riscos de contaminação. Então fica o legado para toda a população, com toda certeza.
Ótimo. Matheus, muito obrigada. Excelentes esclarecimentos. Eu quero dizer para quem está acompanhando a entrevista, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que depois eu ligo para ele de novo e a gente volta para esclarecer. Muito obrigada, Matheus. Estarei sempre à disposição. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. É só entrar em contato que a gente conversa, responde o que ficar de dúvida, o que for necessário, vou estar à disposição. É um tema atual e importantíssimo.